Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Oferece una respetuosa reverencia a su divina gracia a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es muy querido pelo Señor Krishna, pues se refugió en sus pies de lotos. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Shatarine. Dirigimos a ti nossas respeitosas reverências, ó Mestre Espiritual, servo de Sarasvati Goswami. Estás bondosamente pregando a mensagem do Senhor Chaitanya Deva e libertando aos países ocidentais que estão cheios de impersonalismo e niilismo. Então aqui estamos continuando com o Sri Upanishad, mantra 13. Então, nós estamos querendo entender a verdade espiritual por meio de fonte autorizada. Então, as escrituras sagradas são um meio, são a autoridade para nós podermos entender nosso vínculo com o Senhor Supremo. Né? Então, está descrito, né, na literatura védica que Srila Vyasadeva compôs os Vedas. Veda significa conhecimento e os Vedas têm diferentes categorias, diferentes princípios para serem compreendidos por um ser humano. Então, Srila Vyasadeva dividiu em três grandes princípios de conhecimento védico. Um Karma Kanda, primeiro princípio de Karma Kanda, que a pessoa simplesmente se ocupa em trabalhos para obter um fruto e desfrutar dos sentidos. Porém, tem Jnana Kanda, que é a seção aqui dos Upanishads, né? A seção seguinte para o ser humano compreender sua situação é obter conhecimento, Jnana. Então, o caminho do conhecimento está descrito na literatura védica, nas escrituras sagradas, e é dada pelas pessoas santas. Então, esse Jnana Kanda é outro estágio de conhecimento, é outro nível que a pessoa procura entender sua posição e a posição do Senhor Supremo. Então, para você entender quem é Deus, para você entender quem realmente é, para nós, na verdade, entendermos quem nós somos neste mundo, nós precisamos da autoridade dos Vedas. Srila Prabhupada sempre diz que a autoridade dos Vedas é como a autoridade da mãe. Então, a autoridade da mãe, ela pode dizer quem é o pai. Né? Então, sem a autoridade da mãe, você não pode saber quem é seu pai. Assim mesmo, similarmente, sem a autoridade das escrituras sagradas, sem a autoridade dos devotos puros, das pessoas santas, você não pode saber o que é Deus, quem é Deus, como servir Deus, como amar a Deus, como fazer algo em relação com Deus. Você não pode. É impossível você saber sobre Deus, é impossível você se vincular a Deus sem a misericórdia das escrituras sagradas e os significados das pessoas santas. Por isso que a literatura védica dá o seguinte princípio para quem poder ter acesso ao conhecimento espiritual, que é mediante Guru, Sadhu e Shastra. Então, Shastra são as escrituras sagradas, o Guru significa o mestre espiritual, autêntico, o mestre espiritual autêntico, e o Sadhu significa a pessoa santa. Então, os três são diferentes maneiras de alguém ter acesso à verdade revelada espiritual. Então, vamos aqui começar o mantra 13 do Sri Upanishad e comentar alguns pontos interessantes que Srila Prabhupada aborda neste mantra. Anyat evahu sambhavat anyat ahur asambhavat iti shushruma dhiranam yenastat vichachakshire. Então, o mantra diz Anyat, diferente, Eva, certamente, Ahu, está dito, Sambhavat, pela adoração do Senhor Supremo, a causa de todas as causas. Anyat, diferente, Ahu, está dito, Asambhavat, pela adoração do que não é Supremo. Iti, desse modo, Shushruma, eu ouvi isto, Dhiranam, das autoridades imperturbadas, que
Na, a nós, está sobre este assunto, Vichachakshire, perfeitamente explicado. Então a tradução, o significado de Srila Prabhupada, diz o seguinte: está declarado que obtém-se um resultado adorando a suprema causa de todas as causas, e um outro resultado é obtido adorando o que não é supremo. Tudo isso foi ouvido das autoridades imperturbadas que o explicaram claramente. Significado: neste mantra, aprova-se o sistema de ouvir das autoridades imperturbadas. Não é possível conseguir a chave real para o conhecimento transcendental a menos que se ouça um acharya autêntico, que nunca se perturba com as mudanças do mundo material. Um mestre espiritual autêntico, que também ouviu os Shruti Mantras, o conhecimento védico de seu acharya imperturbado, nunca inventa ou apresenta nada que não tenha sido mencionado na literatura védica. Então aqui Srila Prabhupada está apresentando um ponto importante. No mundo moderno de hoje, mediante diferentes formas de querer estabelecer princípios contra a vida espiritual, contra a vida religiosa de qualquer ser humano consciente, nós podemos ver que existe um marxismo cultural, existe toda a sociedade mudada com um sistema de conhecimento completamente falso, completamente especulativo, que promove a ideia que tudo é a mesma coisa, que tudo dá no mesmo. E aqui você pode ver que no mantra 13 do Sri Upanishad está dito que não, que nada pode ser igual, que se você adora a causa suprema, você obtém um resultado. E se você adora algo que não é supremo, se você adora alguma coisa que não está vinculada com Deus, você obtém outro resultado. Então, uma verdade muito simples e prática de entender. E em Kali Yuga, nesta era de brigas, de hipocrisia e de pessoas que buscam impor sua verdade por cima de qualquer coisa, a ideia é não, a ideia é tudo igual, a ideia é todos são iguais, tudo que você faz termina dando o mesmo resultado. Então, uma ideia completamente errada, uma visão completamente misturada com pseudo-conhecimento, que está destruindo os valores da sociedade humana, destruindo os valores da família, destruindo em realidade o ser humano e tornando cada vez mais materialista, cada vez mais refém, de um conhecimento que só visa a destruir os outros. Esse é o princípio. Seja o Senhor das coisas e destrua, acabe com a vida de quem for, contanto que você possa vender, lucrar e encher sua conta de dinheiro. Então essa filosofia, essa ideia, produto do marxismo cultural, entre outras ideologias podres de Kali Yuga, estão causando estragos na sociedade humana. E aqui neste mantra fala que se você, Prabhupada está explicando bem claro, que se você quer realmente ter acesso ao verdadeiro conhecimento, aquilo que te liberta deste mundo mundano, desta luta pela existência, você tem que ouvir um acharya autorizado, que não se perturba. Então a pessoa que não se perturba, essa pessoa que não se perturba com nada muito difícil de se encontrar. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que você vai ouvir a verdade absoluta. Não é qualquer pessoa que você vai encontrar pela rua, ou qualquer pessoa que se apresenta para você como um salvador, como um pastor, como um guru, que te vai a dar a direção adequada, ou te vai dar o conhecimento transcendental sobre Deus. Não. O Prabhupada está descrevendo aqui uma acharya imperturbada, uma pessoa que está realmente fixa no conhecimento espiritual. Essa pessoa nós temos que escutar. Não um patife. Não um patife que simplesmente fica falando
falando tópicos, falando assuntos para conformar as pessoas em seu desfrute material. Esse é o significado aqui de Srila Prabhupada. Não é? E qual é o sintoma desse acharya? O sintoma desse acharya está sendo escrito aqui, que ele não apresenta nada inventado, ele não inventa nada. Não existe invenção para uma pessoa que é realizada espiritualmente. O conhecimento espiritual sempre é o mesmo. Ele não depende de uma ideologia, ele não depende de uma instituição, não depende de organizações. A verdade espiritual, o conhecimento, a realização, isso é sempre o mesmo, é sempre a mesma realização, é sempre transcendental. Ela não depende, não é, de arranjos políticos, né? Como nós estamos acostumados aqui a ver. A pessoa pensa que por fazer arranjos políticos, fazer arranjos institucionais, decretar documentos, isto, aquilo, ela pode estabelecer algumas verdades. Mas não, simplesmente ela faz força para enganar as pessoas. Simplesmente ela busca controlar as pessoas. Né? Mas a verdade é independente disso. A verdade não depende desses arranjos. Né? Assim como no Estado. Né? No Estado existem diferentes leis, e se você acredita ou não acredita, as leis devem funcionar. Né? Se eu saio pela rua matando gente, com certeza eu vou ser punido. Por mais que eu acredite que não, que eu posso sair matando muitas pessoas pela rua. Né? Porque eu penso que tenho que matar. Mas não, existe uma lei que você não pode matar a ninguém. Né? Então, esse é o significado aqui de Srila Prabhupada. Continuando aqui lendo. Bhagavad Gita 9.25 diz claramente que quem adora os pitris, ou antepassados, atinge os planetas destes. Da mesma forma, os materialistas grosseiros que fazem planos para permanecer neste mundo retornam a ele, enquanto os devotos do Senhor, que não adoram ninguém além do Senhor Krishna, a causa suprema de todas as causas, alcançam-no em sua morada no céu espiritual. Também aqui no Sri Ishopanishad verifica-se que através de diferentes modos de adoração obtém-se resultados diferentes. Adorando o Senhor Supremo, chegaremos com certeza até Ele em sua morada eterna. E adorando os semideuses, como o Deus do Sol e o da Lua, poderemos atingir sem dúvida alguma seus respectivos planetas. Ou se preferirmos, também poderemos permanecer neste planeta miserável com nossas comissões de planejamento e nossos ajustes políticos temporários. Não se diz, em parte alguma das escrituras autênticas, que por fim alcançaremos o mesmo objetivo, não importa o que façamos ou a quem adoremos. Mestres autofabricados que não têm ligação com o Parampara, o sistema autêntico de sucessão discipular, oferecem essas teorias tolas. O mestre espiritual autêntico não pode dizer que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo e que qualquer pessoa pode alcançar esse objetivo por seu próprio modo de adoração aos semideuses ou ao Supremo, ou a quem quer que seja. É muito fácil um homem comum compreender que só se pode chegar a um determinado destino comprando uma passagem para esse destino. Uma pessoa que comprar uma passagem para Calcutá poderá chegar a Calcutá, mas não a Bombaim. Entretanto, os pseudo-mestres temporários dizem que toda e qualquer passagem pode levar ao objetivo supremo. Essas ofertas mundanas e transigentes atraem muitas criaturas tolas que se orgulham de seus métodos inventados de realização espiritual. No entanto, as instruções védicas não as apoiam. Uma pessoa não poderá ter a coisa real como ela é, se não receber conhecimento do mestre espiritual autêntico, reconhecida na linha de sucessão discipular. Então aqui outro ponto importante, Srila Prabhupada nos está trazendo a ideia de que você não pode fabricar um caminho, você não pode fabricar um método.
Você realmente sempre é dependente, como nós estamos falando aqui, nós sempre somos dependentes e nunca independentes. Então, o único independente aqui é Krishna. Krishna, o Senhor Supremo, por ser Deus, ele tem uma característica que ele é completamente independente, ele não depende de ninguém. E, muito pelo contrário, nós que somos plenamente dependentes, nós dependemos em tudo de Deus, de Krishna. Nós dependemos de Krishna de tudo, até para nós manter nosso status de vida materialista, nós somos dependentes 100% de Krishna, da boa vontade de Krishna, porque Krishna fornece água, luz, sol, todos os dias, se você pedir. Então Krishna fornece tudo, fruta, animais para você mandar um matadouro, tudo o que você está produzindo aí, essas fábricas, tudo é produto de Krishna, tudo é feito por obra e graça do Senhor Krishna. Então, como que você é independente? Como que você se considera independente no mundo e livre de fazer o que você quiser, se você a todo momento, até para você enxergar as coisas, você depende da luz do sol. Você por si só, por seu poder de visão, você não pode enxergar. Você precisa de ter o sol, além de se olhar, além de seu orgulho por você poder enxergar com aparelhos e isso, você precisa da luz do sol. Sem luz do sol você não pode enxergar nada em sua visão correta. E aqui Prabhupada está explicando, né, a um ponto importante a ser entendido, que não todos levam a mesma coisa. Mesmo a adoração ao Senhor Supremo não é toda a mesma coisa. Não é? Embora Deus seja um e se manifesta em diferentes culturas e religiões, não todas as adorações levam a pessoa a entender Deus, o Supremo. Embora Krishna seja um, não todos os gurus, ou assim chamados gurus, te levam a Krishna. Assim mesmo como o Prabhupada está falando aqui, se você quer ir com Krishna, se você quer ir com Deus, você tem que aceitar o caminho dado por Deus e por as pessoas santas. Você não pode inventar e fabricar ideias ou desviar a atenção das pessoas para outro tipo de adoração, para outro tipo de interesse a não ser o conhecimento espiritual. Mestres autênticos, mestres autofabricados que não têm ligação com o Parampara, o sistema autêntico de sucessão discipular, oferecem essas teorias tolas. O mestre espiritual autêntico não pode dizer que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo e que qualquer pessoa pode alcançar esse objetivo por seu próprio modo de adoração ao semideus ou ao Supremo, ou a quem quer que seja. Isso é o que o Prabhupada está comentando aqui, né? Então, os mestres farsantes, as pessoas que estão enganando em nome de Krishna, não, de acordo a este mantra do Sri Upanishad, não tem o resultado, não só tem o mesmo resultado daquele que se rende, daquele que se considera insignificante. Né? Essa é a realização que nós temos que ter. Nós temos que tornar insignificantes perante Deus e perante o mestre espiritual. Todo nosso status, todos nossos títulos, toda nossa possessão material não serve de nada para nós termos acesso à realização espiritual. Então, daqui que vem a palavra de Upanishad. Upanishad significa, não é, Upa, não é? Upa, perto, abaixo, perto. Upanishad, a raiz Shad significa sentar-se, né? Abaixar. Upanishad, então você tem que se abaixar, ficar perto, humildemente escutando alguém que sabe sobre Deus, sobre Krishna. E aí você pode receber. Simplesmente quando você se senta abaixo, quando você está numa posição inferior, tem que estar por debaixo, não é? Abaixo do Supremo. Você não é o Supremo, nós não somos o Supremo, nós não somos gurus, nós não somos mestres espirituais que podemos salvar os outros. Tem que tirar essa ideia de que você, por saber alguma coisa, você vai ser um guru, você vai ser uma pessoa especial que vai salvar os outros. Não, tem que tirar esse conceito de Kali Yuga. Prabhupada explica que nós temos que ser servos do Supremo. Isso é válido. Não ser um guru, não ser uma pessoa que procura ter um status
não é? Para mandar nos outros. Esse não é o princípio da consciência de Krishna. O princípio é que você tem que ser um servo de Deus. E só nesse estágio de ser um servo autêntico de Deus que você pode ser guru e ensinar alguma coisa aos outros. De forma contrária, como fala aqui Prabhupada, em mantra Upanishad, você vai receber outro resultado. O resultado que você vai receber vai ser simplesmente engrossar seu ego falso, engrossar seu desejo de desfrute, engrossar seu pensamento de que você é o Senhor do mundo, o Senhor do templo, o Senhor das coisas. Né? Então isso é falso, é mais um engano de Maya, né? Que está criando estragos em toda a sociedade, não é? Especialmente em ISKCON, que nós estamos falando de movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna é baseado pela verdade das Escrituras, pela verdade dos Shastras. Não é baseado pela minha verdade, pela verdade do guru carimbado pelo GBC. Não é essa a verdade. A verdade não é para você ficar manipulando a verdade. Não. O movimento Hare Krishna é para você entender que a realidade última é você ter entendimento claro de Deus, ter entendimento claro de você, ter entendimento claro do serviço devocional. Esse é o ponto. Essa é o que tem que ser realizado por uma pessoa que queira avançar na vida espiritual. Outras coisas são simplesmente perda de tempo, são títulos, são honras, são coisas que alguém cria por seu falso ego de querer ser, de desfrutar de alguma coisa neste mundo. Né? Então, continuando aqui no mantra do Upanishad, um mantra bem interessante, não? O que leva a pessoa a avançar na vida espiritual é ouvir de um Dhira, uma pessoa que não é perturbada. Né? Então o resultado vai ser diferente daquele que aceita tudo da mesma maneira. Aquele que está misturando tudo, aquele que está colocando tudo no mesmo pacote, pensando que dá todo o mesmo resultado. Esse tipo de gente não avança. Esse tipo de gente não pode ter o acesso à verdade última. Então, Srila Prabhupada continua aqui, no mantra 13, seguimos significado. Krishna diz, Arjuna no Bhagavad Gita, Evam parampara praptam, imam rashar shaiva vidu, sakale neha mahata, yoga nashta parantapa. Deste modo, esta ciência suprema foi recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos a compreenderam desta maneira. Mas no decorrer do tempo, a sucessão foi rompida. Portanto, a ciência como lei parece estar perdida. Quando o Senhor Sri Krishna esteve nesta terra, os princípios da Bhakti Yoga, que foram definidos no Bhagavad Gita, tornaram-se distorcidos. Por isso foi preciso que o Senhor reestabelecesse o sistema discipular a partir de Arjuna, o amigo e devoto mais confidencial do Senhor. O Senhor disse claramente a Arjuna, Bhagavad Gita 4.3, que porque ele era seu devoto e amigo, os princípios do Bhagavad Gita foram compreensíveis para ele. Em outras palavras, ninguém além do devoto e amigo do Senhor pode compreender o Gita, o que também significa que só é possível compreendê-lo seguindo o caminho de Arjuna. No momento atual, existem muitos intérpretes e tradutores deste diálogo sublime que realmente não têm conhecimento das instruções do Senhor Krishna a Arjuna. Esses intérpretes explicam os versos do Bhagavad Gita à sua maneira. Em nome da Escritura, postulam todo tipo de porcaria. Não acreditam em si Krishna nem em sua morada eterna. Como então podem explicar o Bhagavad Gita? O Gita diz claramente que só aqueles que perderam a razão adoram os semideuses. Em última análise, Krishna aconselha que abandonemos todos os outros meios e modos de adoração e apenas nos rendamos por completo a Ele. As únicas pessoas que podem ter fé inabalável no Senhor Supremo são as que estão purificadas de todas as reações pecaminosas. Outras continuarão pairando na plataforma material, com suas formas mesquinhas de adoração, e desse modo serão desviadas do caminho real, sob a falsa impressão de que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo. A palavra Sambhavat
pela adoração da causa suprema é muito significativa neste mantra. O Senhor Krishna é a personalidade de Deus original, e tudo o que existe emana dele. O Senhor explica no Bhagavad Gita que é o Criador de todas as pessoas, incluindo Brahma, Vishnu e Shiva. Por ter criado esses três divinidades principais do mundo material, o Senhor é o Criador de tudo o que existe nos mundos material e espiritual. Da mesma forma, no Atharva Veda está dito que o Senhor Sri Krishna existia antes da criação de Brahma e iluminou com o conhecimento védico. A pessoa suprema desejou criar as entidades vivas, e foi assim que Narayana criou todos os seres vivos. De Narayana, Brahma nasceu. Narayana criou todos os Prajapatis. Narayana criou Indra. Narayana criou os 8 vasos. Narayana criou os 11 Rudras. Narayana criou os 12 Adityas. Visto que Narayana é a manifestação plenária do Senhor Krishna, Narayana e Krishna são o mesmo. Em textos posteriores está declarado também que o mesmo Senhor Supremo é o filho de Devaki. Shripada Shankaracharya, embora não pertencesse ao culto Vaishnava, o personalista, de igual modo aceitou e confirmou a infância de Sri Krishna como Devaki e Vasudeva e sua identidade como Narayana. O Atharva Veda também declara, no início, quando nem Brahma, nem Shiva, nem fogo, nem água, nem estrelas, nem sol, nem lua existiam, só existia Narayana. O Senhor não fica só, Ele cria da maneira que deseja. O Moksha Dharma declara, eu criei os Prajapatis e os Rudras. Eles não têm conhecimento completo sobre mim, por estarem cobertos por minha energia ilusória. O Varaha Purana também declara, Narayana é a suprema personalidade de Deus, e o Brahma de 4 cabeças manifestou-se dele, bem como o Rudra que mais tarde se tornou onisciente. Assim, toda a literatura védica confirma que Narayana, o Krishna, é a causa de todas as causas. No Brahma Samhita também está dito que o Senhor Supremo e Shri Krishna, o Govinda, o deleite de todo ser vivo, é a causa primordial de todas as causas. O homem realmente erudito sabe disso pela evidência que os grandes sábios e os Vedas dão. Desse modo, o homem erudito se decide a adorar o Senhor Krishna como tudo e nada mais. As pessoas fixadas exclusivamente na adoração de Krishna são denominadas Buda ou realmente eruditas. Essa convicção se estabelece quando se ouve com fé e amor a mensagem transcendental do Acharya imperturbado. Uma pessoa não poderá se convencer dessa verdade tão simples se não tiver fé e amor pelo Senhor Krishna. No Bhagavad Gita, os infiéis são qualificados como mudas, tolos ou asnos. Está dito que os mudas zombam da personalidade de Deus por não terem recebido o conhecimento completo do Acharya imperturbado. Aquele que se perturba com o redemoinho da energia material não está qualificado para se tornar um Acharya. Então aqui Srila Prabhupada nos está sempre dando a verdade última, sempre nos está iluminando com o conhecimento supremo sobre o Senhor Krishna. E aqui fica bem claro que o princípio é que a pessoa tem que entender o Bhagavad Gita. E para entender o Bhagavad Gita, alguém tem que receber o conhecimento de um devoto puro de Krishna, de uma pessoa que está no nível de Arjuna, como fala aqui Prabhupada. O nível de Arjuna é que a pessoa tem uma relação muito íntima com o Senhor Krishna, e a pessoa, por ter esse relacionamento com Krishna, ela pode entender as verdades do Bhagavad Gita e as verdades espirituais. Sem chegar a esse nível, nós não podemos entender as coisas como elas são. Nós não podemos entender, ou podemos entender simplesmente uma parte da verdade. A parte última da verdade nós nunca vamos entender, porque nós temos inveja dos devotos puros, porque nós temos inveja das escrituras sagradas, porque nós temos inveja e pensamos que somos mais inteligentes que as pessoas santas. Então, Srila Prabhupada está descrevendo de uma maneira muito prática e simples como uma pessoa pode fugir
pode fugir, pode escapar e pode se libertar do falso conceito que leva alguém a pensar que tudo é a mesma coisa, da falsa ideia que leva alguém a pensar que existem milhares de pessoas que são autorizadas por Krishna, né, para passar a mensagem espiritual. A falsa ideia de que você adorando uma pessoa mundana, você pode fazer progresso na vida espiritual. Todas essas são ideias inventadas nesta era de Kali por pessoas materialistas, por pessoas mundanas, não? E por pessoas cegas, por pessoas que estão em ignorância, que não podem entender a verdade última dos fatos e simplesmente pensam que eles falando ou fabricando um método, a verdade é essa. Não. Aqui no Srimad Bhagavatam, no Serviço Upanishad, é descrito que a verdade já sempre foi explicada, sempre foi transmitida pelas pessoas que são imperturbadas, né? As pessoas, a fonte do conhecimento sempre está presente, não é que o conhecimento nunca esteve presente. O conhecimento espiritual sempre está presente, né? Assim mesmo como o Guru, como Krishna sempre está presente, como Deus, como foi descrito aqui, sempre está presente em sua forma, né? Independente de existir este mundo ou não. Similarmente, o conhecimento espiritual sempre está presente, independente de alguém ter acesso a ele ou não. Assim mesmo, o mestre espiritual, o servo, o representante de Krishna, Srila Prabhupada, sempre está presente. Embora você não acredite, ou embora você não tenha visto, ou embora você viu e pensa que está morto, o conhecimento espiritual sempre está fluindo, sempre está indo. A chance é dada por Krishna e você não pode parar, você não pode mudar o que foi estabelecido pelas pessoas santas. Então, continuando aqui, últimos parágrafos do dia de hoje. O significado continua. Antes de ouvir o Bhagavad Gita, Arjuna estava perturbado pelo redemoinho material, por causa de sua afeição à família, à sociedade e à comunidade. Assim, Arjuna quis adotar o filantropismo e a não violência. Entretanto, ao se tornar Buda, por ouvir o conhecimento védico do Bhagavad Gita, falado pela Pessoa Suprema, ele mudou sua decisão. Converteu-se num adorador do Senhor Sri Krishna, que planejara pessoalmente a batalha de Kurukshetra. Lutando com seus assim chamados parentes, ele adorou o Senhor, tornando-se deste modo seu devoto puro. Realizações como essas só são possíveis quando uma pessoa adora o verdadeiro Krishna e não algum Krishna fabricado, inventado por homens ignorantes, sem conhecimento das complexidades da ciência de Krishna descrita no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Outro ponto importante de Srila Prabhupada aqui explica claramente: você não pode obter a realização, o resultado último, adorando um Krishna fabricado. Similarmente, você não pode obter o néctar do serviço devocional puro, adorando um mestre espiritual falso, um mestre espiritual farsante, um mestre espiritual que não é autorizado. Você não pode. Logicamente, nós não podemos estar controlando esse princípio de alguém se apresentar como um farsante nesta era de Kali. Porém, Krishna, como é controlador de tudo, o resultado nunca é dado para alguém que está enganando esse nome ou enganando o nome de Prabhupada. Então, continuando aqui, de acordo com o Vedanta Sutra, Sambhuta é a fonte do nascimento e da subsistência. Repetindo aqui, de acordo com o Vedanta Sutra, Sambhuta é a fonte do nascimento e da subsistência, bem como o reservatório que permanece após a aniquilação. O Srimad Bhagavatam, comentário natural sobre o Vedanta Sutra, do mesmo autor, afirma que a fonte de todas as emanações não é uma pedra morta, mas é a Bhigya, plenamente consciente. Repetindo este parágrafo, o Srimad Bhagavatam, comentário natural sobre o Vedanta Sutra, do mesmo autor, afirma que a fonte de todas as emanações não é uma pedra morta, mas é a Bhigya, plenamente consciente. O
primordial Senhor Sri Krishna também diz no Bhagavad Gita, que é plenamente consciente do passado, presente e futuro, e que ninguém, incluindo semideuses como Shiva e Brahma, o conhece por completo. Certamente não é possível que as pessoas perturbadas pelas marés da existência material o conheçam por completo. Mestres espirituais insuficientemente educados tentam fazer alguma transigência, convertendo a humanidade em massa em objeto de adoração. Contudo, não sabem que isto é impossível e que a multidão não é perfeita. Suas tentativas resultam como molhar as folhas de uma árvore em vez de pôr a água na raiz. Embora o processo natural seja pôr água na raiz, os líderes perturbados de hoje em dia apegam-se mais às folhas. Em consequência, mesmo regando perpetuamente essas folhas, tudo seca por falta de nutrição. Então, outro ponto importantíssimo aqui, interessante, de Srila Prabhupada, estabelecendo, as escrituras védicas estabelecem que a verdade, como nós estamos falando aqui, não é amorfa, não é uma pedra morta, não é algo que não tem sentido, que não tem personalidade, que não tem substância, vamos falar aqui. É muito pelo contrário, é cheia de substâncias, cheia de conteúdo, é cheia de forma, é cheia de sentidos, é cheia de atividades, é cheia de bem-aventurança. Então, no Vedanta Sutra é estabelecido essa verdade, Srila Vyasadeva estabelece essa verdade e explica isso no Srimad Bhagavatam. No Bhagavad Gita, como falei aqui, Prabhupada confirma essa verdade. Krishna conhece passado, presente e futuro, mas ninguém conhece Krishna. Então você pode ter um vislumbre através do Bhagavad Gita de quão grande Krishna é. Uma pessoa que sabe de tudo, você simplesmente nós podemos lembrar do seu passado. Às vezes vem uma pessoa que nos fala, você se lembra que fez tal e tal coisa naquela época, você às vezes nem lembra o que você fez. Então quem decide coisas do futuro? Nós não podemos saber de nada, mas o Senhor Krishna, por não mudar de corpo, por ser a pessoa suprema, por ser o princípio ativo de tudo, ele lembra, ele sabe e ele conhece tudo, tanto no passado, no presente e no futuro. Então essa ideia simplesmente nos mostra qual diferente é a realidade espiritual e quão enganosa, quão miserável é a nossa situação aqui neste mundo de ideologias mundanas. Então, como está sendo explicado aqui também, outro ponto interessante, Prabhupada está falando da analogia da árvore, e das folhas e da raiz. Então, a água tem como propósito tirar a sede, tirar a sede. Similarmente, a água tem como propósito nutrir a árvore. Mas se você jogar água nas folhas, você não vai nutrir a árvore e a árvore vai ficar seca. Similarmente, como está sendo descrito aqui, por Srila Prabhupada, nós vamos ficando secos, porque nós estamos jogando a água para outro lugar, que são nas folhas, são nas ramas, nos ramos. Nós estamos dando água para estamos desviando água para outro lugar, que não vai criar a possibilidade de nutrição. Isso se assemelha ao princípio do momento que você simplesmente está adorando uma pessoa que não é a raiz. Não é a raiz. Você está adorando uma pessoa que não está vinculada diretamente com Krishna. Então toda a sua energia é desperdiçada, como o fato de você jogar água nas folhas. Então a energia da água é importante, mas você, por mal utilizar essa energia, você não está recebendo o resultado que é da energia à árvore. Similarmente, nós não estamos recebendo o resultado de nos tornarmos energéticos na vida espiritual, de nos tornar felizes, de nos tornar entusiastas na vida espiritual. Por quê? Porque nós estamos simplesmente desviando a atenção de Prabhupada, desviando a atenção do Senhor Krishna, misturando tudo e colocando tudo no mesmo nível. Então estamos colocando uma pessoa mundana no mesmo nível que Prabhupada. Esse é um equívoco muito grande, que não nos pode trazer, não nos pode dar a possibilidade de nutrir nossa vida espiritual. Então esse ponto eu achei bem interessante. E aqui, continuando o último parágrafo que eu vou ler.
O Sri Upanishad nos aconselha a pôr água na raiz, a fonte de toda germinação. A adoração da massa da humanidade através do serviço corpóreo, que nunca pode ser perfeito, tem menos importância que o serviço à alma. A alma é a raiz que gera diferentes tipos de corpos, segundo a lei do karma, reação material. Servir aos seres humanos através do auxílio médico, da assistência social e das facilidades educacionais e, ao mesmo tempo, cortar o pescoço de pobres animais e matadouros, não é, na realidade, um serviço válido para os seres vivos. Então, aqui outro ponto, Prabhupada, que tira da lógica materialista. Não é? A lógica materialista é que se eu estou fazendo um trabalho social bom, de benefício para as demais pessoas, não importa se eu mando matar milhares de animais no matadouro, se eu faço coisas disparatadas. Está tudo bem. Então, esse princípio está errado. Esse princípio não pode dar um efeito verdadeiro, não pode dar uma solução ao verdadeiro problema do ser humano. Simplesmente ele incrementa as necessidades, simplesmente ele incrementa a ânsia, não é? Incrementa a ansiedade por alguém se dar bem neste mundo material. Na verdade, não soluciona nada, como fala, está sendo descrito aqui por Srila Prabhupada, no exemplo perfeito, não é? Que a água tem que ser direcionada para a raiz e nunca para as folhas. Similarmente, o serviço que você pode dar para os outros tem que ser dado para Krishna primeiro, para que isso tenha efeito, para que isso possa ter substância, possa ter conteúdo para o ser humano. Caso contrário, o único que vai dar vai ser um conforto temporário. Acabou a comida, a outro dia a gente está com fome de novo, e se a gente não tem dinheiro, a gente passa fome e passa mal. Né? Mas no caso de uma pessoa consciente de Krishna, ela pode ter chance de ela sempre subsistir com o mínimo e ficar feliz. Né? Então, esses são os pontos que eu queria comentar, já estendido demasiado. E Hare Krishna.